A gente nunca esquece o dia em que perde o direito de sonhar. Eu tinha só 14 anos quando meu pai me chamou na cozinha e disse que eu ia me casar. Mas casamento, para mim, era coisa de gente grande. Eu gostava de correr descalça no quintal, de subir em árvore, de brincar de roda com minhas irmãs. Eu ainda era uma menina. Mas naquele dia, eu descobri que minha infância tinha acabado. E o pior, eu não tive escolha. Meu nome é Dona Quitéria. Tenho 76 anos. E sou apenas uma senhora que hoje vive contando histórias para os netos na varanda de casa. Mas nem todas as histórias que eu carrego no peito são bonitas. Algumas são duras, pesadas, e ainda me fazem acordar no meio da noite com o coração disparado. Mas se tem algo que aprendi, é que a gente só pode seguir em frente quando encontra alguém disposto a ouvir nosso passado. Antes de continuar, me conte de onde vocês estão assistindo esse meu relato de vida. Fico curiosa para saber até onde minha história pode chegar. Além disso, aproveita e se inscreva no canal e curta o vídeo. Isso me ajuda muito. Nasci em 1948, em um pequeno vilarejo no interior da Bahia. Era um lugar de terra batida, onde as casas eram simples, feitas de barro e madeira. O tempo passava devagar e a vida seguia o ritmo da roça. Meu pai era lavrador, um homem de poucas palavras, duro como pedra. Minha mãe era uma mulher calada, que passava os dias de cabeça baixa, sempre lavando, cozinhando, costurando. Eu nunca vi minha mãe sonhar. Acho que ela nem sabia o que era isso. Eu era a mais velha de 6 irmãos. Isso significava que desde pequena, eu já tinha obrigações de adulta. Acordava antes do sol nascer para ajudar minha mãe na cozinha. Depois ia para o rio lavar roupa, cuidava das crianças e só depois podia brincar um pouco. Mas a verdade é que, na minha infância, eu não fui criança por muito tempo. O dinheiro era escasso. Nossa comida vinha do que meu pai plantava. E muitas vezes, a janta era só um prato de farinha com água. Raramente comíamos carne. E quando isso acontecia, minha mãe fazia questão de dividir tudo em partes iguais, para ninguém sair prejudicado. Eu via no rosto dela a dor de não poder dar mais para a gente. Mas por mais que a vida fosse dura, eu ainda sonhava. Eu olhava para as meninas que iam para a escola, na cidade vizinha, e me imaginava no lugar delas. Mas estudar não era para mim. Meu pai sempre dizia que mulher não precisava de escola, que o destino de toda menina era casar e ter filhos. Eu só não sabia que o meu destino já estava traçado antes mesmo de eu entender o que era casamento. Era uma manhã abafada de 1962. O sol nem tinha subido direito quando minha mãe me mandou trocar de roupa e me arrumar. Eu achei estranho, porque era dia de semana e eu devia estar ajudando a cuidar das crianças. Quando entrei na cozinha, meu pai já estava sentado à mesa, com um cigarro apagado entre os dedos. Minha mãe estava em pé no canto, os olhos vermelhos, como se tivesse chorado a noite inteira. Meu estômago gelou. "Sente aqui, Quitéria. Preciso falar com você." Aquela frase me fez prender a respiração. Meu pai nunca me chamava para conversar. Sentei-me devagar, sentindo meu coração bater tão forte que parecia que ia saltar do peito. Ele tragou o cigarro sem pressa e então disse: "Você já tem 14 anos. Tá na hora de ser mulher. Arrumamos um casamento para você." Minha visão ficou turva. Meus ouvidos uniram. "Casamento?" Minha voz saiu baixa, quase sumindo no silêncio da cozinha. "Sim. Seu noivo já acertou tudo comigo. Você vai para a casa dele amanhã." Meus olhos correram para minha mãe, buscando algum tipo de salvação. Mas ela apenas abaixou a cabeça. "Eu não quero casar, pai." Ele bateu a mão na mesa com tanta força que o prato na minha frente tremeu. "Não tem querer, Quitéria. Você acha que pode escolher?" "Mulher não escolhe nada, mulher obedece." Meu corpo tremia.
Meu coração martelava no peito. Quem é ele? Perguntei com a voz fraca. Meu pai tragou fundo e soltou a fumaça antes de responder. Seu noivo é o Coronel Antero. O nome caiu sobre mim como uma pedra. O Coronel Antero tinha 48 anos. Ele era um homem rico, dono de muitas terras, viúvo, pai de 3 filhos. O mais novo, mais velho do que eu. Eu me levantei num salto, minha respiração acelerada. Pai, pelo amor de Deus! Ele tem idade para ser meu avô. Eu não posso casar com ele. A resposta foi um tapa no rosto, tão forte que me fez cair sentada. Minha mãe correu para me segurar, mas não disse nada. Você vai casar e vai ser uma mulher de respeito. Esse coronel pagou um bom dote por você. Não crie caso. E foi ali, naquela cozinha apertada, com o gosto de sangue na boca, que eu percebi que minha vida nunca mais seria minha. Naquela noite não consegui dormir. Meu irmãozinho caçula, que dormia ao meu lado no esteirado, percebeu que eu chorava e me abraçou. Por que você tá chorando, irmã? Eu não respondi. Eu só queria desaparecer. Mas o sol nasceu. E com ele, o meu destino veio me buscar. Na manhã seguinte, minha mãe me vestiu com meu melhor vestido, que era apenas um pano velho, costurado e refeito tantas vezes que já nem parecia tecido. Ela me segurou pelas mãos, com os olhos cheios de lágrimas. Seja forte, minha filha. Vai dar tudo certo. Mas eu sabia que não ia. Lá fora, uma carroça esperava. O Coronel Antero estava ali, com seu chapéu de couro e seu olhar pesado. Linda menina, vai me dar bons filhos. Tive vontade de vomitar. Meu pai apertou a mão dele. E então, sem mais palavras, me empurrou para dentro da carroça. Enquanto ela se afastava, olhei para trás e vi minha casa desaparecer no horizonte. Eu sabia que nunca mais voltaria. E naquele momento, entendi que meu destino não era mais meu. Tem dias que a gente nunca esquece. Dias que ficam marcados na pele, na alma, na memória, como se o tempo não fosse capaz de apagar. Meu casamento foi um desses dias. Mas chamar aquilo de casamento seria uma mentira. Casamento é um momento de alegria, de celebração. O que aconteceu comigo foi um velório. Só que a única coisa que morreu ali fui eu. A carroça balançava na estrada de terra, sacudindo meu corpo a cada buraco que passava. Mas nada era mais doloroso do que a sensação de estar sendo levada para um destino que eu não escolhi. Minhas mãos estavam geladas, trêmulas, suando. Minha boca seca. O Coronel Antero sentava-se ao meu lado, calado, mas de vez em quando me lançava olhares de soslaio, como se me analisasse. Eu queria desaparecer, sumir ali mesmo, virar poeira junto com aquela estrada que nunca parecia ter fim. Minha casa foi ficando para trás, meus irmãos, minha mãe, o pouco de infância que ainda me restava. E diante de mim, o que havia? Um homem de quase 50 anos, que comprou minha vida como quem compra um cavalo de carga. A fazenda do Coronel Antero era grande, bem maior do que qualquer coisa que eu já tinha visto. A casa principal era uma construção antiga, feita de madeira escura, com janelas enormes e um alpendre que se estendia pela frente. Havia empregados andando de um lado para o outro, cuidando dos animais, limpando o quintal. Todos me olhavam com curiosidade. Sabiam quem eu era. Sabiam por que eu estava ali. Uma senhora de cabelo preso e rosto enrugado me recebeu com um sorriso seco. Seja bem-vinda, menina. Eu sou Nair, governanta da casa. Vai ser um dia importante, né? Minha vontade era gritar. Nada daquilo era bem-vindo para mim. Fui levada para um quarto nos fundos da casa. Era simples, com uma cama de ferro e um espelho embaçado. Nair colocou um vestido branco sobre a cama. Vista isso. O patrão quer que você esteja bonita. Fiquei ali, parada, olhando para aquele tecido,
sentindo meu coração batendo no peito como um tambor descompassado. O que significava ser bonita para um homem como ele? Minhas mãos tremiam ao pegar o vestido. O tecido era fino, delicado, mas quando o coloquei no corpo, me senti sufocada, como se estivesse vestindo minha própria sentença. A cerimônia foi feita na capela da fazenda, uma igreja pequena, com bancos de madeira e um altar simples. Não havia festa, não havia alegria. Apenas algumas pessoas da cidade e os empregados da fazenda, todos olhando para mim com aquela expressão que misturava pena e aceitação. Meu pai estava lá. Não sorria, não me olhava. Já tinha feito o que achava certo. Para ele, meu destino estava selado. Minha mãe não veio. Talvez porque sabia que se me visse ali, de branco, entregando minha vida a um homem que poderia ser meu avô, ela não conseguiria segurar o choro. O padre começou a falar, mas as palavras dele pareciam um zumbido distante. Meu coração batia tão forte que mal conseguia respirar. O coronel Antero estava ao meu lado, seu cheiro forte de fumo e suor, me dando náuseas. Você aceita este homem como seu esposo? Minhas pernas fraquejaram. Meu corpo inteiro gritava não. Mas minha voz não saiu. Meu pai estava ali. Meus irmãos estavam lá longe, em casa, esperando as moedas que esse casamento nos daria. Eu era uma menina. E meninas como eu não tinham escolha. Sim. A palavra saiu como um sopro. E naquele momento, eu deixei de existir. Depois da cerimônia, houve um jantar na fazenda. Algumas pessoas comeram, conversaram, mas a verdade é que ninguém estava ali por mim. Eu era só um pedaço de carne levado ao abate. Quando a noite caiu, senti um nó apertar na garganta. Eu sabia o que viria depois. Vamos para o quarto. Já é tarde. A voz do coronel soou grave, cortante, sem espaço para discussão. Eu queria correr. Queria fugir. Mas para onde? Quando a porta se fechou atrás de mim, senti minha pele arrepiar. O quarto era grande, mal iluminado, com móveis pesados e antigos. Ele tirou o paletó devagar, sem pressa, me observando. Agora você é minha mulher, Quitéria. Aquelas palavras me fizeram estremecer. Eu era uma menina. Mas ninguém se importava. O chão sob meus pés pareceu sumir. Meu coração batia tão alto que parecia um tambor dentro da minha cabeça. Eu sabia que não havia saída. Não havia para onde correr. Foi ali, naquele quarto frio e escuro, que minha infância acabou de vez. Na manhã seguinte, acordei antes do sol nascer. Meus olhos estavam vermelhos, inchados. Senti um peso nos ombros, como se carregasse o mundo inteiro. Levantei devagar, vestindo minha roupa com as mãos trêmulas. Quando saí do quarto, a governanta Nair me olhou de relance e, por um segundo, vi em seus olhos um lampejo de compaixão. Mas ninguém disse nada. Desci as escadas em silêncio. E a vida naquela casa seguiu normalmente, como se nada tivesse acontecido. Como se eu fosse apenas mais uma peça naquele jogo sujo. Naquela manhã, enquanto serviam o café, o coronel sentou-se à mesa e abriu um jornal, como se eu não existisse. Eu não existia mais. A partir daquele dia, eu era apenas a esposa do coronel Antero. E minha vida agora pertencia a ele. Casamento. Uma palavra bonita para esconder um contrato sujo, assinado sem que eu tivesse direito a segurar a caneta. Eu tinha 14 anos e vivia como uma prisioneira dentro daquela casa. Meu nome, minha voz, minha vontade, tudo foi arrancado de mim no dia em que disseram: agora você é uma mulher. Mas mulher de quem? Porque de mim mesma eu não era mais. Os dias na fazenda seguiam um ritmo que parecia eterno. O sol nascia e se punha. Mas, para mim, as horas não tinham sentido. A cada manhã, eu acordava com um peso no peito, como se o próprio ar fosse denso demais para respirar. A casa era enorme,
com corredores escuros e móveis velhos de madeira pesada. O chão rangia sob meus pés descalços, e cada passo meu ecoava como um lembrete de que eu não pertencia ali. Os empregados me olhavam de lado, sempre com um olhar que misturava pena e obediência. Eu não falava com ninguém. Eu não queria falar. Naquela época, o casamento não era visto como algo de amor. Pelo menos, não para mulheres como eu. Minha função era cuidar da casa, servir à mesa, estar disponível para meu marido sempre que ele quisesse. Isso me foi ensinado com olhares, com silêncios, com a ausência de escolhas. As manhãs começavam cedo. A governanta, Dona Nair, vinha ao meu quarto antes do sol nascer e batia a porta com os nós dos dedos. "Levanta, Quitéria! Tem serviço!" Eu me arrastava para fora da cama, meu corpo dolorido, minha mente ainda presa em pensamentos de fuga. Mas fugir para onde? Eu não conhecia nada além do vilarejo onde cresci. Eu não sabia o caminho para a cidade, não tinha dinheiro, não tinha a quem recorrer. No primeiro dia tentaram me ensinar a comandar a cozinha. Mas eu era uma menina. Eu sabia cozinhar arroz e feijão, sabia ferver água e assar mandioca. Mas administrar uma casa daquele tamanho era coisa de mulher adulta. "Agora você é a senhora desta casa, precisa aprender." "Senhora? Que senhora?" Eu me sentia uma prisioneira. E o pior era quando a noite chegava. O sol se punha atrás das colinas, tingindo o céu de laranja e vermelho. As sombras da fazenda cresciam e engoliam tudo ao redor. E eu sabia que quando a última luz do dia sumisse, meu destino estava selado. Eu tentava me demorar na cozinha, ajudando a organizar as panelas, inventando desculpas para ficar um pouco mais. Mas a governanta me lançava olhares de advertência. "O patrão já foi pro quarto. Tá te esperando." Minhas pernas tremiam. Minhas mãos ficavam geladas. Eu queria vomitar, mas eu subia as escadas, cada degrau sendo um passo rumo ao inevitável. Na porta do quarto, eu respirava fundo antes de entrar. Às vezes ele estava sentado na poltrona, fumando um cigarro de palha. Outras vezes, já estava deitado, esperando. Ele não falava muito. Não perguntava se eu queria, porque ele sabia que eu não queria. E eu fechava os olhos, mordia os lábios e deixava a alma se esconder em algum canto escuro da minha mente, esperando a tempestade passar. Depois, ele dormia. E eu ficava ali, imóvel, olhando para o teto de madeira, contando as tábuas, tentando não chorar, até que o sol nascia de novo e tudo recomeçava. Eu não tinha amigos, não tinha família por perto. As cartas que escrevi para minha mãe nunca foram respondidas. Meu pai já tinha recebido o dote e feito sua parte. Para ele, eu não existia mais. Meus irmãos? Eu não sabia se algum dia os veria de novo. Os empregados da fazenda eram os únicos rostos que eu via, mas nenhum deles falava comigo além do necessário. Eles eram discretos, abaixavam a cabeça quando o coronel passava, evitavam criar problemas. A única pessoa que demonstrava um pingo de compaixão por mim era a Dona Nair. Ela não falava muito, mas de vez em quando me olhava de um jeito diferente, como se entendesse o que eu sentia. Um dia, enquanto eu lavava roupa no tanque, ela se aproximou e deixou um pedaço de pão na beirada da pia. "Come, menina. Sei que você quase não tem fome, mas precisa comer." Eu não sabia se era um gesto de bondade ou apenas piedade, mas aceitei. Com o tempo, comecei a entender as regras daquele lugar. Primeira regra: não contrariar o coronel. Segunda regra: nunca sair sozinha da fazenda. Terceira regra: não chorar na frente dos outros. E assim os dias foram passando, até que a vida me fez uma promessa. Um dia, algo dentro de mim mudou. E eu soube que eu não ficaria ali para sempre. Mas para fugir, eu precisava de um plano. O tempo é cruel quando a gente vive esperando que ele passe. Eu contava os dias, as noites,
as luas que iam e vinham, mas tudo continuava igual. Na fazenda, o sol nascia e se punha como se nada tivesse mudado. Mas dentro de mim, eu já não era a mesma. O medo crescia, mas com ele, algo mais forte também começava a nascer. A vontade de escapar. O primeiro ano de casada foi o mais difícil. Não porque os outros tenham sido fáceis, mas porque foi quando a realidade se instalou dentro de mim, feito um peso impossível de carregar. A cada dia que passava, eu me tornava mais silenciosa. Fui deixando de perguntar, de olhar nos olhos das pessoas, de esperar qualquer coisa. Eu existia. Apenas isso. Meu corpo estava ali, mas minha alma, essa eu tentava esconder onde ninguém pudesse encontrar. O coronel Antero, meu marido por obrigação, seguia sua rotina. Acordava cedo, dava ordens aos empregados, cavalgava pelas terras e voltava para casa quando o sol já estava se pondo. Se estivesse de bom humor, apenas comia e dormia. Se estivesse de mau humor, eu rezava para que dormisse logo. Eu evitava pensar no futuro. Eu tinha apenas 15 anos, mas já me sentia velha. Eu não conhecia outra vida. Mas será que alguma outra vida era possível para mim? Naquela época, ninguém falava sobre o que acontecia dentro das casas. Mulher não reclamava do marido. Não dizia que estava infeliz. Isso era falta de respeito. Era ingratidão. Eu não tinha ninguém para contar o que sentia. Minha mãe nunca respondeu minhas cartas. Minha família tinha me esquecido. E o que me restava? O coronel nunca bateu em mim, mas a violência que ele me fazia sentir ia além do que qualquer mão poderia causar. Era o jeito que me olhava, como quem tem posse. Era o jeito que me tocava, como se eu não tivesse vontade própria. Era o jeito que me fazia sentir que minha vida não era mais minha. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Meus olhos tinham se apagado. Meus ombros estavam sempre encolhidos, como se eu tentasse ser menor, invisível. Mas por dentro, algo crescia, e era isso que me mantinha viva. Toda noite depois que ele dormia, eu ficava deitada no escuro, olhando o teto, ouvindo o barulho dos grilos lá fora. Me perguntava se, em algum lugar, minha mãe ainda pensava em mim. Me perguntava se meus irmãos sentiam minha falta. Me perguntava se algum dia eu teria coragem de fugir. Mas fugir para onde? Eu não conhecia ninguém fora da fazenda. Não sabia como chegar até a cidade mais próxima. E se me pegassem? O que aconteceria comigo? Eu tinha medo. Medo do coronel. Medo de morrer no meio da estrada. Medo de ser devolvida para ele. Porque mulher que foge sempre é encontrada. Mas mais do que tudo, eu tinha medo de nunca sair dali. Foi numa tarde qualquer, enquanto lavava roupa no rio, que percebi que talvez eu tivesse um aliado. Era um dos empregados da fazenda, um rapaz chamado Jonas. Ele tinha uns 25 anos, era quieto, de fala mansa. Mas seus olhos, ao contrário dos de todos os outros, não me olhavam com pena. Eles me olhavam com compreensão. Eu não sabia por quê, mas sentia que ele sabia o que eu passava. Ele não falava muito comigo, nunca me fazia perguntas. Mas um dia, enquanto eu torcia um lençol, ele se aproximou devagar. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, me chama. Foi a primeira vez em anos que alguém me oferecia ajuda. Eu não respondi. Apenas assenti com a cabeça, sem saber se era medo ou gratidão o que eu sentia naquele momento. Mas ali, naquele instante, algo mudou dentro de mim. Talvez fugir fosse possível. Mas antes eu precisava encontrar coragem. A esperança, quando nasce dentro da gente, é como uma faísca, pequena, frágil, quase insignificante. Mas se encontra lenha seca, ela cresce. E foi assim comigo. Durante anos vivi sem acreditar que um dia minha vida pudesse ser diferente. Mas naquele instante,
Quando ouvi aquelas palavras, algo dentro de mim despertou. Talvez eu ainda tivesse uma chance. Os dias na fazenda seguiam o mesmo ritmo de sempre. O coronel Antero saía cedo para cuidar das terras. Eu passava o dia dentro de casa, limpando, cozinhando, obedecendo. À noite eu fingia que não existia. Mas depois daquele dia no Rio, quando Jonas disse que eu podia contar com ele, algo mudou. Eu não tinha certeza se podia confiar nele. O que ele poderia fazer por mim? Um empregado da fazenda tão preso àquela vida quanto eu. Mas mesmo assim, suas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, me chama. O problema era que eu não sabia como pedir ajuda. Eu nunca tinha pedido nada a ninguém. Desde pequena, aprendi que mulher não pedia, apenas aceitava. Mas agora, o que estava em jogo era a minha vida. Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção em Jonas. Ele era diferente dos outros empregados. Não tinha aquele olhar de quem já desistiu de tudo. Não falava muito, mas quando falava parecia sempre medir as palavras, como se soubesse que o que dissesse poderia mudar tudo. Passei a observá-lo de longe. Ele trabalhava duro, mas nunca reclamava. E de vez em quando me lançava um olhar rápido, discreto, como se estivesse esperando que eu tomasse coragem. Mas eu não tomava. O medo ainda me prendia. Eu pensava em tudo que poderia dar errado. O que aconteceria se o coronel descobrisse que eu estava tentando fugir? O que fariam comigo se me pegassem no meio da estrada? Seria pior do que já era? Então, como sempre, eu me calava. Até que uma noite, tudo mudou. Era uma noite quente de verão. Eu estava deitada no quarto, esperando o coronel dormir. As janelas estavam abertas e o vento trazia o cheiro das árvores da fazenda. Foi então que ouvi um barulho. Passos. Mas não eram os dele. Me levantei devagar e fui até a janela. Lá embaixo, no quintal, vi Jonas caminhando na direção do celeiro. Ele olhava para os lados como se estivesse escondendo algo. Meu coração disparou. Por que ele estava agindo daquela forma? Tomei coragem e fiz algo que nunca tinha feito antes. Saí do quarto no meio da noite. Desci as escadas em silêncio, prendendo a respiração a cada rangido do piso de madeira. A fazenda estava escura. Os empregados dormiam. Apenas a lua iluminava o caminho. Quando cheguei perto do celeiro, ouvi vozes baixas. "Já tá tudo certo?" perguntou Jonas. "Tá sim. Mas tem que ser logo. Se demorar, vai ser pior." Meu corpo inteiro arrepiou. O que estava acontecendo ali? Me aproximei um pouco mais, tentando enxergar entre as frestas da madeira. Foi quando vi. Havia um cavalo selado dentro do celeiro. Uma pequena bolsa de couro estava pendurada na sela, como se estivesse pronta para uma viagem. Meu coração batia tão forte que parecia que iam me ouvir. Jonas estava planejando fugir. Voltei para o quarto com as mãos tremendo. Aquela era a minha chance. Se ele estava fugindo, isso significava que existia uma rota, um caminho seguro. E se existia uma rota, talvez eu pudesse ir com ele. Mas como pedir isso? E mais importante, eu teria coragem? Passei a noite acordada, encarando o teto, lutando contra a avalanche de pensamentos. Na manhã seguinte tomei a decisão. Se eu quisesse escapar daquela vida, teria que arriscar. E eu estava pronta para isso. O medo nos mantém vivos, mas também nos mantém presos. Passei anos acreditando que fugir era impossível, que qualquer tentativa me levaria a algo ainda pior. Mas naquela noite, ao ver o cavalo selado e ouvir Jonas falar em fuga, algo dentro de mim despertou. Eu sabia que se não tentasse morreria ali, naquela fazenda, sendo uma sombra do que eu poderia ter sido. Eu precisava fugir. Mas será que eu conseguiria? A ideia de fuga martelava na minha cabeça desde a noite em que descobri o plano de Jonas.
Saber que alguém ali dentro também queria escapar me deu um sopro de esperança. Mas junto com a esperança, vinha um medo tão grande que me fazia suar frio. Eu não conhecia o mundo fora daquela fazenda. Eu não sabia ler, não sabia escrever, não sabia para onde ir. Tudo que eu conhecia era a casa onde nasci e aquele casarão de madeira escura onde fui forçada a viver como esposa de um homem que nunca escolhi. Mas havia algo que eu sabia. Se eu ficasse ali, eu morreria aos poucos. E então, pela primeira vez em anos, eu decidi que tomaria o controle da minha vida. Eu iria fugir. O problema era que eu não sabia se Jonas me ajudaria. Ele nunca tinha falado nada sobre me tirar dali. O plano era dele, e eu poderia ser um risco para tudo. Mas eu precisava tentar. Na tarde seguinte, enquanto eu lavava roupa no tanque nos fundos da casa, vi Jonas passar. Ele não olhava para mim, mas eu sabia que ele sabia que eu estava ali. Respirei fundo, tomando coragem, e quando ele passou perto o suficiente, murmurei, sem olhar para ele. Você confia em mim? Jonas parou por um segundo, mas não respondeu. Meu coração disparou. Eu sabia que ele tinha entendido. Agora só me restava esperar. No dia seguinte, ele passou por mim de novo. E dessa vez foi ele quem murmurou. Por quê? Era a minha chance. Por que eu preciso ir embora? Ele parou de andar. Virou o rosto devagar, me analisando. Eu segurei a respiração. Se ele me entregasse ao coronel, eu estava acabada. Mas então ele sussurrou. Nos encontramos no celeiro à meia-noite. Meu coração quase saiu pela boca. O resto do dia foi uma tortura. Eu tentava agir normalmente, mas minha mente estava a mil. Eu precisava pensar em tudo. O que levar? Como sair do quarto sem ninguém ouvir? O que fazer se algo desse errado? Minha mãe sempre dizia que Deus ajuda quem se prepara. Então, eu me preparei. Peguei um pouco de comida. Antes de dormir, fui até a cozinha e roubei 2 pedaços de pão e uma porção de farinha seca. Peguei roupas leves. Eu não tinha nada além dos vestidos longos que usava diariamente, mas escolhi o mais confortável, aquele que me permitiria correr, se fosse preciso. Esperei. Esse foi o pior passo. O tempo parecia não passar e cada segundo parecia uma eternidade. Finalmente a casa ficou em silêncio. O coronel já dormia. Os empregados também. Era agora ou nunca. Saí do quarto na ponta dos pés. O corredor estava escuro e cada tábua rangia debaixo dos meus pés. Meu coração batia tão forte que eu tinha medo que alguém o ouvisse. Quando cheguei ao final do corredor, olhei para os lados, prendendo a respiração. Tudo estava quieto. Desci as escadas devagar. A sala de jantar estava escura. A única luz vinha da lua que entrava pela janela. Quando cheguei à porta dos fundos, parei por um instante. Ali, naquela fazenda, eu havia sido enterrada viva. Mas do lado de fora, talvez houvesse vida. Talvez houvesse liberdade. Respirei fundo e corri. No celeiro, Jonas já me esperava. Ele tinha 2 cavalos prontos, com alforjes carregados. Tem certeza? Ele perguntou, me olhando nos olhos. Eu não hesitei. Tenho. Ele montou primeiro. Eu subi no cavalo ao lado, minhas mãos tremendo nas rédeas. Então, sem dizer nada, ele tocou o cavalo para a frente. E eu o segui. Cruzamos os campos da fazenda em silêncio, ouvindo apenas o som dos cascos batendo na terra seca. Meu coração parecia um tambor dentro do peito. Cada metro que avançávamos, a fazenda ficava para trás. E junto dela, a vida que eu nunca escolhi. Eu estava fugindo. E dessa vez, ninguém me faria voltar. A liberdade tem um preço. E naquela noite, enquanto eu cavalgava pelo escuro, com o vento cortando meu rosto e o coração prestes a sair pela boca, eu soube que estava pagando o meu. Cada batida dos cascos do cavalo no chão me lembrava que eu não podia parar. Não podia olhar para trás. Mas o medo
Ah, o medo corria atrás de mim como uma fera faminta. Eu sabia que se me pegassem, meu destino seria pior do que antes. Nunca tinha cavalgado sozinha antes. Sempre via os homens da fazenda montando, manejando os cavalos com firmeza. Mas eu? Eu era apenas uma menina que cresceu com os pés na terra e as mãos na água do tanque de lavar roupa. Mas naquela noite, eu não tinha escolha. Jonas cavalgava na frente, com o corpo inclinado para frente, como se já conhecesse o caminho. Eu tentava acompanhá-lo segurando as rédeas com força, mas o cavalo parecia sentir minha insegurança. Ele bufava, resmungava, como se também estivesse nervoso. A fazenda ficou para trás cada vez menor. As luzes da casa grande já eram apenas pontos distantes. O céu estava escuro, sem lua, e a única coisa que iluminava o caminho era a lanterna que Jonas levava presa na sela. Cada som da noite me fazia estremecer. O farfalhar das folhas, o som de algum animal se movendo na mata. Minha mente criava monstros a cada sombra que via. Mas o que mais me assustava era o que podia estar atrás de nós. Acha que ele já percebeu? Minha voz saiu baixa, quase engolida pelo vento. Jonas não respondeu de imediato. Ficou em silêncio por alguns segundos até murmurar. Ainda não, mas vai perceber. Meu coração apertou. Eu já conseguia imaginar a cena. O coronel acordando, se virando na cama e percebendo que eu não estava lá. O olhar furioso, a porta sendo aberta com violência, os gritos e depois a ordem. Os empregados seriam acordados, os cavalos seriam selados. Eles não aceitariam que eu sumisse assim, sem mais nem menos. O coronel iria me procurar. E se me encontrassem, eu sabia o que me esperava. As estradas de terra eram traiçoeiras. O caminho estava seco, coberto por folhas e galhos quebrados. O cheiro da mata era forte, úmido. Foi quando, de repente, meu cavalo empinou. Eu nem tive tempo de reagir. O susto veio como uma explosão. Meus dedos soltaram as rédeas por um segundo, o suficiente para que eu perdesse o controle. Meu corpo foi arremessado para trás e bati no chão com força. A dor tomou conta do meu corpo. Minha cabeça latejava. Meu braço ardeu onde havia ralado na terra. Quitéria! Jonas parou o cavalo e correu até mim. Minha respiração estava descompassada. Eu tentei me sentar, mas minha visão girou. Eu caí. Fica quieta, deixa eu ver. Jonas me ajudou a sentar, segurando meu rosto com cuidado. A lanterna tremia em sua mão, iluminando meu rosto. Não parece que quebrou nada, mas precisa levantar. Foi então que um arrepio subiu pela minha espinha. No silêncio da mata, um som cortou o ar. Cavalos. Minha pele gelou. Jonas me olhou sério. Ele também ouviu. Eles estão vindo. Eu não podia perder tempo. O medo foi maior do que a dor. Jonas me puxou para cima e praticamente me jogou no cavalo. Segura firme! Antes que eu pudesse pensar, ele estalou a língua e os cavalos dispararam. O vento chicoteava meu rosto e minha mente gritava para eu não cair de novo. Atrás de nós, o som dos outros cavalos ficava cada vez mais forte. Eles estavam perto. Eu podia ouvir as vozes. Ali! Estão ali! O desespero tomou conta de mim. Se eles me pegassem, eu sabia que não voltaria apenas para a fazenda. Eu voltaria para o inferno. Minhas pernas apertavam os flancos do cavalo com força. Meus dedos doíam de tanto segurar as rédeas. O tempo parecia distorcido. Tudo ao meu redor era um borrão. E então, algo aconteceu. Jonas puxou o cavalo para o lado, entrando numa trilha estreita. Eu o segui, sem pensar. A trilha era fechada, cheia de galhos baixos que arranhavam minha pele. Mas era a nossa única chance. O som dos perseguidores ficou mais distante. Eles tinham continuado reto. Acho que despistamos eles, Jonas disse com a voz ofegante. Eu não respondi.
Só percebi que estava chorando quando senti o gosto salgado das lágrimas na boca. A adrenalina começava a baixar. O pavor ainda estava dentro de mim, mas agora misturado com outra coisa. Eu não sabia se já estava segura, mas sabia que pela primeira vez em anos, eu estava livre. Quando a gente passa anos vivendo no escuro, a luz assusta. Eu achava que a liberdade seria doce, que o primeiro respiro fora da prisão me traria paz. Mas a verdade é que eu ainda não sabia o que fazer com a liberdade que finalmente tinha em mãos. Eu estava fugindo, sim, mas para onde? E pior, até quando? A mata ao nosso redor era densa, fechada. O cheiro forte de terra úmida e folhas secas me fazia lembrar dos dias de chuva na fazenda, quando eu olhava pela janela e sonhava em estar em outro lugar. Agora, eu estava. Mas o medo ainda não tinha ido embora. Jonas segurava as rédeas com firmeza, os olhos sempre atentos ao caminho. Eu tentava imitar seus movimentos, mas meu corpo ainda estava tenso, cansado da queda e da fuga. Meu coração ainda batia forte, como se tentasse me lembrar de que qualquer erro significaria o fim. Aonde estamos indo? Perguntei, minha voz saindo mais baixa do que eu esperava. Jonas não olhou para mim de imediato. Seu olhar estava fixo na trilha estreita à nossa frente. Só depois de alguns segundos ele respondeu. Para um lugar seguro. Foi só isso. Nenhuma explicação, nenhum detalhe. Mas eu não questionei, porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém parecia se importar se eu estava bem. O coronel Antero sempre foi um homem de palavra. Quando dizia que faria algo, ele fazia. E foi isso que me assombrou enquanto cavalgávamos por aquela estrada de terra batida. Ele não ia desistir de me encontrar. A essa altura, ele já sabia que eu tinha fugido. E se ele sabia, então já tinha colocado seus homens para me caçar. Jonas parecia saber disso também. Ele não relaxava, não diminuía o passo. Quando o céu começou a clarear, eu senti o cansaço me vencer. Meu corpo inteiro doía. Cada músculo parecia estar em brasas. Mas eu não reclamava. Não podia. Até que finalmente ele parou o cavalo. Vamos descansar um pouco. Eu desci com dificuldade. Minhas pernas tremiam tanto que quase caí. Jonas me olhou de soslaio, mas não disse nada. Apenas tirou um cantil da bolsa e me entregou. A água estava morna, mas foi a melhor coisa que eu já bebi na vida. Estamos perto? Perguntei, limpando a boca com a mão. Ele suspirou. Depende. Perto de quê? Eu não soube responder. A verdade é que eu nunca soube o que era um lar de verdade. Cavalgamos por mais algumas horas até chegarmos a um pequeno casebre escondido entre as árvores. Era uma casa simples, feita de madeira, com telhas gastas e janelas pequenas. Jonas desmontou e puxou o cavalo para perto da cerca improvisada. Pode entrar. Entrei devagar, sentindo o cheiro de madeira velha e café queimado. O chão rangia sob meus pés. Tudo era humilde, mas era um lugar onde eu não era vigiada, onde ninguém esperava nada de mim. Pela primeira vez em anos, eu não era prisioneira de ninguém. Me sentei numa cadeira perto da mesa, sentindo meus músculos relaxarem um pouco. Jonas pegou um pedaço de pão de um armário e cortou ao meio. Aqui, come. Vai precisar de força. Peguei o pão com as mãos trêmulas. Eu queria perguntar muitas coisas. Como ele sabia desse lugar? Quem mais sabia que estávamos ali? Por que ele estava me ajudando? Mas eu não perguntei nada. Eu só comi. E pela primeira vez, deixei uma lágrima cair sem me preocupar em escondê-la. Mesmo com um teto sobre minha cabeça, eu não conseguia dormir direito. Cada som lá fora me fazia despertar. Cada estalo de madeira, cada ruído no vento, cada farfalhar das folhas. Eu sentia que a qualquer momento a porta seria arrombada e eu seria arrastada de volta para a fazenda. O trauma estava dentro de mim, enraizado.
Jonas parecia perceber. Ele nunca falava muito, mas observava. Você ainda tem medo, ele disse uma noite, enquanto consertava a lamparina sobre a mesa. Não respondi. Ele continuou. Eu já fugi antes, Quitéria. Sei o que é dormir esperando que alguém apareça para te levar de volta. Mas o medo some, aos poucos. Levantei os olhos para ele. Você fugiu de quê? Jonas hesitou. E foi então que percebi. Ele nunca falou sobre seu passado. Mas talvez, assim como eu, ele também tivesse cicatrizes que ainda não estavam prontas para serem mostradas. Os dias passaram. O coronel não nos encontrou. Pela primeira vez desde que fui vendida como esposa, eu não pertencia a ninguém. Foi aí que Jonas me fez a pergunta que mudaria tudo. O que você quer fazer agora? Eu congelei. Ninguém nunca tinha me perguntado o que eu queria. Meu pai decidiu minha vida. Meu marido decidiu meu destino. O medo decidiu meu silêncio. Mas agora, pela primeira vez, eu tinha uma escolha. Eu poderia seguir meu próprio caminho. Eu não sabia o que me esperava. Não sabia o que a vida ainda guardava para mim. Mas sabia de uma coisa. Eu nunca mais voltaria a ser prisioneira. O tempo não apaga as cicatrizes, mas ensina a conviver com elas. Passei anos acreditando que minha vida tinha sido escrita por outras mãos, que eu nunca tive escolha. Mas hoje, olhando para trás, eu entendo que a parte mais importante da minha história foi aquela em que eu decidi reescrevê-la. Os anos passaram. Depois daquela noite em que escapei da fazenda, minha vida tomou um rumo que eu jamais poderia ter previsto. Passei um tempo escondida na casa de Jonas, reaprendendo o que significava ser dona do meu próprio corpo, dos meus próprios passos. Foi um processo lento. No começo, eu ainda dormia com medo. Acordava sobressaltada, esperando ouvir o coronel me chamar. Algumas noites, os pesadelos me faziam chorar baixinho, como quando eu era criança, e não podia mostrar fraqueza. Mas, com o tempo, algo mudou. Comecei a respirar sem medo de que alguém me ouvisse. Comecei a falar sem pensar que deveria medir minhas palavras. Comecei a existir por mim mesma. Jonas me ensinou muitas coisas. Como identificar o caminho pelas estrelas. Como sobreviver com pouco. Como reconhecer quem era confiável e quem não era. Ele nunca me tratou como uma menina frágil. Pelo contrário, me mostrou que eu era mais forte do que imaginava. Você sobreviveu a muita coisa, Quitéria. Mas agora precisa aprender a viver. Essa frase ficou na minha mente por muito tempo. Afinal, eu nunca tinha vivido de verdade. O primeiro grande passo aconteceu quando finalmente chegamos a uma cidade pequena no interior de Minas Gerais. Era um lugar simples, com casas baixas, uma igreja na praça principal e ruas de terra batida. Diferente da fazenda, havia movimento, havia pessoas. Foi ali que Jonas e eu nos despedimos. Ele decidiu seguir seu próprio caminho, sem me dizer muito sobre para onde iria. Nunca me pediu nada. Nunca tentou ser mais do que um amigo. Agora você escolhe o que quer fazer. Foram as últimas palavras que ele me disse antes de partir. E então, pela primeira vez, eu estava completamente sozinha. Viver sem ser prisioneira parecia simples para quem sempre teve esse direito. Mas, para mim, foi um aprendizado lento. Eu não sabia o que fazer com a liberdade que tinha em mãos. A única coisa que sabia era que eu nunca mais voltaria para aquela vida. Comecei a trabalhar como ajudante em uma venda de secos e molhados. O dono da venda era um senhor chamado Seu Dário, um homem gentil que nunca fez perguntas demais. Apenas me deixou ficar e, aos poucos, fui aprendendo a me virar. Trabalhar ali me permitiu algo que antes eu nem sonhava. Observar as pessoas. Via mulheres que caminhavam sozinhas pela rua, donas de seus próprios destinos. Via meninas indo à escola com cadernos nas mãos,
algo que eu nunca tive. Via casais que andavam de braços dados, sorrindo, sem medo, e me perguntava se, um dia, eu também poderia ser assim. Os anos passaram, e pouco a pouco, fui me reconstruindo. Aprendi a ler e a escrever com a ajuda de uma professora que fazia aulas gratuitas na igreja. No começo foi difícil. Meu próprio nome parecia estranho ao ser escrito no papel. Mas cada palavra nova que eu aprendia era uma prova de que meu passado não me definiria para sempre. Foi nessa mesma cidadezinha que conheci Antônio, o homem que mais tarde viria a ser o meu verdadeiro companheiro. Diferente do coronel, ele nunca tentou me possuir, nunca impôs nada. Quando ele me pediu em casamento, já sabendo da minha história, olhou bem nos meus olhos e disse: "Dessa vez você tem escolha." E pela primeira vez na vida, eu disse sim porque queria. Hoje, olhando para trás, vejo o quanto a Quitéria de 14 anos foi forte. Vejo que o medo nunca me abandonou completamente, mas também vejo que ele não me define mais. Tive filhos, tive netos. Contei-lhe histórias para eles, mas nunca contei essa. Pelo menos, não assim, com todos os detalhes. Mas hoje, ao segurar a caneta e escrever essas palavras, sinto que é a hora de falar. Porque, lá no fundo, eu sei que existem muitas outras mulheres como eu. Muitas que foram arrancadas de suas casas, vendidas como esposas, ensinadas a obedecer sem questionar. E a única coisa que posso dizer para elas é: você tem escolha. Mesmo quando parece que não tem. Eu poderia ter ficado em silêncio. Poderia ter fingido que nada disso aconteceu, enterrado minha história junto com todas as lágrimas que derramei. Mas o silêncio nunca salvou ninguém. E se minha voz puder alcançar ao menos uma mulher que um dia sentiu o que eu senti, então minha dor não foi em vão. Os anos passaram. O tempo que antes parecia meu inimigo se tornou um aliado. Vi rugas surgirem em meu rosto. Vi meus filhos crescerem. Vi a vida seguir seu rumo. Mas, por mais que tudo tenha mudado, há noites em que ainda acordo sentindo aquele aperto no peito. Há dias em que fecho os olhos e me vejo naquela fazenda. Há momentos em que escuto o som dos cascos do cavalo na terra seca e me lembro da noite em que fugi. Porque, por mais que eu tenha reconstruído minha vida, há dores que nunca nos abandonam. E eu aprendi a aceitar isso. Durante muito tempo, eu evitei falar sobre meu passado. Não porque queria esquecer, porque esquecer nunca foi uma opção, mas porque achei que ninguém entenderia. Quem acreditaria em mim? Quem acreditaria que aos 14 anos fui arrancada de minha casa e entregue como mercadoria para um homem que nunca vi como marido? Quem entenderia que por muitos anos fui prisioneira sem correntes, mas com o peso de uma vida que não era minha? Mas um dia, tudo mudou. Foi quando minha neta Luísa, uma menina de 18 anos cheia de sonhos e vontades, veio até mim e perguntou: "Vó, como era sua vida quando a senhora era jovem?" Fiquei sem resposta. Por um segundo, pensei em contar uma versão mais leve. Dizer que a vida era difícil, que eu trabalhava muito, que tudo era diferente. Mas então olhei nos olhos dela. Olhei para aquela menina cheia de liberdade, que escolhia o que queria estudar, quem queria amar, o que queria vestir. E percebi que ela só era livre porque alguém antes dela sofreu para que o mundo mudasse. Então, naquele dia, eu contei tudo. E quando terminei, ela chorava. "Vó, a senhora nunca pensou em contar isso para mais gente?" Foi aí que me dei conta. Minha história não era só minha. Ela pertencia a todas as mulheres que vieram antes de mim e às que viriam depois. Se eu pudesse voltar no tempo e falar com a Quitéria de 14 anos, eu diria para ela não desistir. Diria que um dia tudo aquilo faria sentido. Que as noites chorando no escuro, os anos vivendo sem voz, o medo que a consumia. Um dia tudo isso se transformaria em força. Diria que, um dia,
Sua história ajudaria outras mulheres. Porque, quando olho para minhas filhas e netas hoje, vejo que minha luta não foi em vão. Elas têm algo que eu não tive. Escolha. E se eu, de alguma forma, ajudei a pavimentar esse caminho, então eu sei que todo o sofrimento que vivi não foi apenas dor. Foi resistência. Foi mudança. Foi a prova de que nenhuma mulher deve ser prisioneira do destino que impõe a ela. O passado não pode ser apagado. Eu nunca poderei mudar o que vivi. Nunca poderei voltar e impedir que minha infância tenha sido arrancada de mim. Nunca poderei recuperar os anos que passei em silêncio. Mas posso garantir que minha história seja ouvida. Posso garantir que nenhuma menina precise passar pelo que passei. Porque, se tem algo que aprendi nesses 76 anos de vida, é que nenhuma mulher merece viver sem ser dona do próprio destino. E hoje, finalmente, eu sou dona do meu. Minha história termina aqui. Mas, ao mesmo tempo, ela continua em cada mulher que se recusa a aceitar um destino imposto. Ela continua em cada menina que luta pelo direito de ser livre. E se você chegou até aqui, lendo cada palavra, entendendo cada dor, então minha voz não foi em vão. Porque agora, essa história também pertence a você. Se você gostou, peço por gentileza, se inscreva no canal e curta o vídeo. Isso me ajuda muito. E se você assistiu até aqui, quero saber a sua história. Deixe aí nos comentários que vou estar lendo todos. Até mais!